2020. Olá, estamos ao vivo para mais uma live. Hoje, olá, oi Ana, tudo bem? Boa noite, olá pessoal. Estamos aqui ao vivo, online e ao vivo para mais uma live. Oi Breno, tudo bem? Bem-vindo. Oi Denise. Estamos hoje aqui para mais uma live. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre, boa noite, o uso da fitoterapia. Oi Simone, nas feridas, né, dos pés dos pacientes diabéticos. Como é que a fitoterapia pode nos ajudar? Boa noite Bianca, bem-vinda. Vista Alegre, como é que a fitoterapia pode nos ajudar? Oi Deise, esse assunto muito te interessa, cicatrização de feridas nos pés diabéticos. Oi Wanda, boa noite todas e todos. Heloísna, tudo bem? Águida, vamos conversar hoje, eu vou falar para vocês um pouco sobre a importância. Oi Fabrícia, tudo bom? Sobre a importância da fitoterapia para a cicatrização de feridas dos pés diabéticos. Oi mãe, boa noite, Dona Penha Nogueira, chegou na live. Como a fitoterapia pode ser útil para tratar feridas de pés diabéticos, tanto em adolescentes, é mais difícil, mas é possível. Como é que nós podemos utilizar as diferentes formas farmacêuticas? Meu filho é diabético, sem problemas nos pés, que ótimo. Eu vou dar algumas sugestões para vocês também sobre chás que podem ajudar. Nós sabemos que... Obrigada pelos beijinhos, mamãe. Como a alimentação é importante, né, Denise? Você que tem um filho diabético, como é importante. Boa noite. Quem é? PS Calandes. Obrigada. Como é importante a alimentação no processo. Eu vou colocar aqui o nome da live para vocês. Deixa eu escrever aqui. Como é que escreve aqui? Comentários, fitoterapia nas feridas. Fitoterapia. Como é o nome da live mesmo? Esqueci. Olha aí para mim, por favor. Fitoterapia, saúde da pele, né? Alimentação é fundamental, Denise. Fundamental. Fitoterapia. Saúde da pele, fitoterapia na cicatrização. Estou anotando aqui, gente. De feridas em pés diabéticos. Saúde da pele, tá? Diabéticos. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Fixar comentário. Fixou. Pronto. Então, vamos lá. Gente, vamos conversar um pouquinho. De onde vocês são? Eu gostaria de saber de onde vocês estão falando. De qual estado, de qual cidade, só para eu me inteirar aqui de onde eu posso ajudar vocês, porque dependendo da região, tem plantas medicinais que a gente não encontra aqui. E aí eu poderia também dar algumas sugestões para vocês. Então, do Rio, né? A Denise é do Rio. Para começar a falar um pouquinho desse assunto, é muito importante, eu vou contar para vocês que eu sou professora, né? Sou da Bahia. Ah, que legal. Nova Olinda, Tocantins. Eu tenho parentes que moram em Palmas. Margarete, tudo bem? Eu sou professora. Ilhéus, eu sou doida para ir a Ilhéus. Marli, tudo bom? Bem-vinda. Sou de São Paulo, mas está em... Patrícia. Você, Patrícia, falou boa noite, professora querida. Então, vamos lá. Eu sou professora e eu fico com... Eu sou farmacêutica, né? Para quem ainda não sabe. E eu fico com os meus alunos em unidade de saúde, em unidades básicas de saúde.
e acompanhando os pacientes das unidades de saúde, e tem um programa que é o Hiperdia. Ele mudou de nome agora, mas é um programa que tem no SUS para o acompanhamento dos pacientes diabéticos. Eu vou falar um pouco, Tereza, eu acho que você vai poder ajudar o seu pai. E os pacientes desse programa, que são hipertensos e diabéticos, quinzenalmente ou uma vez por mês, os pacientes vão à unidade de saúde para fazer um controle, né, de como é que está o açúcar, a glicose, ou a insulina, como é que está a saúde, como estão os cuidados, o autocuidado. E eu já fiquei por alguns períodos da faculdade com os meus alunos acompanhando esses pacientes, falando, conversando, dialogando com eles sobre o uso das plantas medicinais. E nós percebemos, né, que as pessoas, os pacientes portadores de diabetes, eles fazem a utilização de muitos chás internamente, alguns até externamente, para banhar as feridas. E muitos desses pacientes são pacientes polimedicados, né? São pacientes que tomam uma gama assim, de medicamentos, e é muito delicado quando a gente diz para esses pacientes que não pode tomar chá ou que pode tomar chá. Muitos chás, ou melhor, alguns chás têm interação com os medicamentos, mas o importante o Edivaldo, boa noite, é o autocuidado, né? E no caso do diabetes, é muito importante a alimentação. A gente tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele representa 90% dos casos de diabetes e está relacionado diretamente, afeta o diabetes tipo 2, ele afeta a forma como o corpo processa o açúcar. Quando a gente fala de açúcar, a gente não está falando só do açúcar derivado da cana, né? Ou de outro tipo de açúcar. A gente está falando de o que se transforma no processo do metabolismo, o que é transformado em açúcar. De vez em quando eu vou olhar para lá, que eu vou olhar para o YouTube, porque também a gente está fazendo essa transmissão pelo YouTube. Então, se eu der uma olhadinha para lá, pessoal, é por isso, tá? E o diabetes, então, uma dieta rica em carboidrato vai ser transformado em glicose. Por isso, a alimentação é fundamental para tratar a ferida também, porque eu preciso de olhar para os nutrientes para eu saber como é que vai ser, como é que vai proceder o processo de cicatrização dessas feridas. Já o diabético tipo 1 já está relacionado ao pâncreas, né? O pâncreas passa a produzir pouca insulina e muitas vezes o diabetes tipo 1, ela surge na infância. E de onde vem, né, o diabetes tipo 2, assim como o diabetes tipo 1, principalmente o 2, ele está relacionado muito ao ganho de peso, mas o diabéticos ele tem uma origem genética, uma vida sedentária, por isso cada vez mais é importante atividade física, e o ganho de peso, por isso é necessário, gente, controlar a dieta. E aí, falar de controle de dieta para um país, nós somos o país do mundo que consumimos a maior quantidade de carboidrato no mesmo prato, né? Nós comemos muito carboidrato. Então, é importante colocar verdura. E muitas pessoas não têm o hábito de comer, de se alimentar com verduras. E é muito importante, quando eu como carboidrato, quando eu como proteína, que tenha a ingesta de fibras, e essas fibras estão muito relacionadas às verduras, né, de cor escura, principalmente verde escura, para ajudar na liberação desse carboidrato. As fibras vão melhorar o funcionamento do intestino. Então, eu preciso de me alimentar
com nutrientes, eu preciso ter uma alimentação nutritiva, eu preciso ter uma alimentação controlada. E como eu falei para vocês que eu fico com os meus alunos, né, agora não na pandemia, mas fora a pandemia, eu fico com os meus alunos nas unidades básicas de saúde e tratar o paciente diabético, isso independente da classe social, é muito difícil porque as restrições alimentares são enormes. Muitos pacientes portadores do diabetes, eles minimizam a diabetes, eles acham que não vai acontecer com eles o que acontece com os seus vizinhos, né? Uma diabetes não controlada leva, sim, à perda dos membros, à amputação, pode perder a visão. Então, é muito importante que a gente tenha esse controle. E aí, os pés diabéticos, né? Essa live hoje é uma live para a gente falar diretamente dos pés diabéticos. Como é que se dá, né? É uma série de alterações que podem ocorrer, as feridas, né? São muitas alterações que podem ocorrer nos pés diabéticos, do diabético que não está controlado. Então, realmente, Tereza, é uma doença terrível, então se faz muito importante o controle. Eu preciso ter um controle. E para controlar, vamos de novo falar na questão da alimentação. Vamos de novo falar na necessidade de, por exemplo, gente, álcool, né? Ingerir bebida alcoólica excessiva é um problema seríssimo para o diabético. E aí, nós temos as feridas, né, ou infecções, que são os problemas mais comuns. Então, é uma ferida, se eu não tiver um controle dessa ferida, essa ferida vai infeccionar e isso sim pode levar a um quadro de amputação. E quais são os principais sintomas de um pé diabético? E a importância, Elizabeth, é fundamental uma equipe, obrigada pela sua colocação, uma equipe multidisciplinar para tratar do diabético. Então, é uma equipe multidisciplinar, por isso nós trabalhamos sempre farmacêutico, médico, enfermeiro, nutricionista, assistente social, psicólogo e o agente de saúde nas unidades básicas de saúde. Porque o agente de saúde é ele que vai diretamente na casa do paciente. Então, tem uma pessoa que está dizendo aqui, deixa só um minutinho ler para vocês. Empório do Mato Delivery, eu não sei o nome da pessoa. Boa noite, professora. Controlo minha glicemia com jejum intermitente, atividade física, tenho diabetes tipo 2 e até hoje levo uma vida totalmente saudável. O nome disso é autocuidado. Então, é importantíssimo o autocuidado e isso que eu comecei falando para vocês. E quais são, gente, os principais sintomas que são percebidos no pé diabético? Formigamento, perda da sensibilidade, né? Aí quando a gente fala de perda de sensibilidade, a gente está falando já numa úlcera neuropática, porque eu vou perdendo essa transmissão do sistema nervoso autônomo com o sistema nervoso periférico, parasimpático, ele para de se comunicar. Então, formigamento, dor empontada, uma sensação de queimação nos pés e nas pernas, sensação de agulhas, né, Deise? Essa sensação de estar fincando mesmo, né? Dormência, fraqueza nas pernas. Esses sintomas, normalmente, eles pioram à noite, né? Muitas vezes, os pacientes demoram a perceber esses sintomas, então, essas feridas, elas se abrem sem que o paciente perceba, daí uma gravidade, quando percebe, já virou uma ferida mais crônica mesmo. Então, é muito importante uma anamnese bem feita numa primeira consulta, é muito importante
o acolhimento desse paciente. Agora, um acolhimento sem passar a mão na cabeça, né? A Tereza, que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, ela disse que o pai dela é muito teimoso. Então, essa teimosia, ela vem também muito de uma decepção por ter essa doença. Então, é uma doença que precisa ser controlada, assim como todas as outras doenças. Mas a diabetes é importantíssimo ter um controle da alimentação, ter uma disciplina, né? Essa disciplina da atividade física, beber água, né? Hidratar é fundamental. A utilização de plantas medicinais, alguns chás, eu ia falar no final, mas eu vou dar algumas sugestões para vocês. Existe uma batata chamada Yacon, né? A batata japonesa ou Yacon, ela tem gosto de pera. Ela é clara, é doce, pode ser consumida em salada. Logo que nós ralamos o Yacon, que a gente tira a casca dele, ele oxida, ele fica um pouco mais escuro, mas é da classe aí das leguminosas, pode ser comido também cozido ou assado. Eu uso Yacon no suco, né? Eu faço suco verde, eu coloco sempre o Yacon, e é uma das plantas medicinais para ajudar. Outra planta medicinal, agora o Yacon em suco ou em salada é importante usar por 30 dias e dosar a glicose, porque pode ser que abaixe muito a glicose. Uma outra planta medicinal muito utilizada para o controle da glicose é pata de vaca, Bauhinia forficata, que nós encontramos em farmácia de manipulação. A gente encontra tintura, encontra as cápsulas, encontra a folha para o preparo do chá também. E agora eu vou falar diretamente para vocês nas plantas medicinais que nós utilizamos externamente, topicamente, para... A Érica está dizendo que indica o Yacon, muito bom. Para tratar as feridas dos pés diabéticos. E a primeira planta que eu trouxe hoje para conversar com vocês se chama, é um nome enorme, Stryphinodendron adstringens, popularmente conhecida como barbatimão. O barbatimão é uma planta medicinal muito utilizada para feridas de uma forma em geral. E a parte que nós utilizamos são as cascas. Então, pelo próprio nome, está escrito assim, o nome científico dessa planta, Stryphinodendron adstringens. Adstringens de adstringente. Adstringente, fecha, trava. São taninos, classes químicas de substâncias encontradas nessa planta. São os taninos que são encontrados também, por exemplo, na folha da goiaba, numa goiaba verde, no caqui, quando o caqui ainda está de vez, no caju, né? Essas frutas que nós mastigamos e dá uma sensação de cica, isso é dado à presença dos taninos. E os taninos são adstringentes, eles precipitam proteínas, por isso eles ajudam no processo de cicatrização. Além de taninos, o barbatimão também tem flavonoides. Os flavonoides, eles atuam aqui como anti-inflamatórios e como antioxidantes. Tem proantocianidinas. Então, o que é o extrato dessa planta? Nós trabalhamos para fazer creme, pomada ou hidrogel. E aí, para cuidar de pés diabéticos, eu sugiro a vocês hidrogel ou creme. Pomada não, porque as pomadas, elas têm uma característica mais oclusiva, elas aquecem mais o local. Então, a melhor forma, né, é o hidrogel. Como é que atua? O extrato dessa planta promove uma película protetora na lesão. Com isso, eu vou acelerar o processo de cicatrização. Como é que se usa?
Eu estava dando aula na Bahia, na pós-graduação para enfermagem. Eu dou aula para elas, para as enfermeiras e para os enfermeiros, inclusive a Deise, que está aqui, é minha aluna, falando sobre plantas medicinais na cicatrização de feridas. Aí nós falamos de diversos tipos de feridas, né? Saúde da pele é onde a gente aborda diversos tipos de feridas, além de outros cuidados com a pele. E uma das alunas, ela me falou: professora, eu gostaria de relatar um caso clínico de uma paciente que eu tratei. Essa paciente de 42 anos de idade, numa região, numa cidade chamada São João da Matança, e ela foi cuidar dessa ferida desse paciente com barbatimão. Quando ela chegou lá, nessa casa, tinha uma árvore e a pessoa disse assim: olha, aqui tem uma árvore que meu avô utilizava quando a gente se machucava, só que hoje a gente não usa mais. E ela disse que quando ela chegou nessa casa, ela é enfermeira, né, foi no carro dela com a gasolina dela, e quando ela chegou nessa casa, não tinha fogão a gás, só fogão a lenha. O pé dessa mulher de 42 anos de idade que ela foi visitar já estava em necrose. Ela falou: a amputação certa, professora, ia acontecer a amputação, e ela não tinha nada à mão e disse assim para o pai dessa moça: vamos lá, vamos pegar então essa planta que o senhor falou, que o seu avô usava e que funcionou, vamos lá pegar. E foi com ele. Ela disse que era uma árvore linda, frondosa, porque o barbatimão é uma árvore linda. Pegou a casca, fez um chá. Ela disse que as panelas nessa casa brilhavam feito espelho. Uma água limpa, fez o chá e falou: olha, você vai lavar essa ferida com esse chá e eu volto aqui semana que vem. E assim, ela falou: olha, como é que se usa isso, gente? Cascas nós fervemos junto com a água por 5 a 10 minutos em fogo baixo. Depois de fervido, deixa esfriar, coa e deixa esfriar. E foi lavando a ferida. E o chá, gente, pessoal, chá é uma preparação extemporânea. Preparação extemporânea dura 24 horas no máximo. É para ser feito e usado naquele momento, tanto internamente quanto externamente. E assim ela ensinou. Na semana seguinte, quando ela foi visitar essa paciente, ela percebeu que a ferida estava muito melhor. E ela falou: então continua. Por 2 meses, ela me mostrou, ela fotografou e ela me mostrou as fotos com a evolução dessa ferida. É incrível. Com 60 dias, a ferida ficou tamanho assim de aproximadamente 3 centímetros. Uma ferida limpa, uma ferida não mais contaminada. Ou seja, ela conseguiu tratar, salvar o pé dessa paciente. Salvar o pé de uma paciente, de uma mulher de 42 anos, o que é tangível é o pé, né, gente? Agora, e a emoção? E o intangível? E a baixa estima que isso traz? E a tristeza para essa mulher e para essa família por estar prestes a amputar um pé diabético. E aí ela falou: professora, eu não sabia nem o nome dessa planta, eu precisei acreditar nele, naquele senhor, e eu cheguei, quando ela voltou para a unidade, ela foi ler sobre e ela descobriu que era barbatimão. E na aula que eu dei, eu fortaleci com eles o uso e os estudos desta planta. Existe um medicamento em drogaria chamado, pessoal, Fitoscar. Eu não estou fazendo propaganda não, tá? Aliás, eu não gosto dessa apresentação, dessa forma que é uma pomada. Então, o Fitoscar é uma pomada utilizada para o tratamento de úlceras, de feridas de úlceras e de pés diabéticos. E o estudo que embasa, que deu
o embasamento científico para o registro desse produto enquanto medicamento fitoterápico está disponível na internet. Inclusive, se vocês quiserem, depois vocês podem me mandar um direct que eu mando para vocês. Né? E isso, para essa profissional, né, que realmente foi extremamente gratificante, quando ela apresentou esse trabalho para uma turma de 43 alunos, foi a minha estreia na pós-graduação de fitoterapia na saúde da pele, em feridas, na pós-graduação que eu dou aula, que foi em Salvador. E essa Irineide, o nome dessa enfermeira maravilhosa, ela chorou quando ela apresentou esse trabalho. Ela chorou, ela falou, professora, é emocionante. Isso deu a ela se tornou a chefe, né, a diretora da unidade de saúde que ela trabalhava. O prefeito, com esse resultado desse trabalho, que inclusive ela apresentou em congresso, deu a ela uma equipe de mais 4 enfermeiras para trabalhar e um carro, porque ela foi, durante 2 meses, visitar essa paciente no carro dela, com a gasolina dela, assim, por um ato de humanidade. Né? Ela foi solidária à dor daquela mulher e uma profissional extremamente competente e atenciosa. Então, vocês perguntaram aqui se vocês podem mandar manipular. Devem mandar manipular. Em farmácias de manipulação, vocês podem pedir para fazerem um gel ou um creme com extrato glicólico de 5 a 10% de barbatimol, né, do Strychnodendron adstringens. E aplicar, né, primeiro é necessário, né, vocês que são aí da enfermagem, ou quem não é da enfermagem, é preciso debridar essa ferida, ou seja, limpar, tirar aquela parte mais escura que fica ao redor da pele quando eu tenho uma ferida. Depois debridar, limpar, normalmente se faz isso com soro fisiológico e depois vocês vão entrar com esse creme ou com esse gel. Então, eu não devo usar antes de limpar, antes desse debridamento ou desbridamento. E quando eu não devo usar? Eu não devo usar quando tem já uma infecção nos ossos, tá, pessoal? Essa é a contraindicação para uso externo. A tintura não é recomendada, principalmente você não deve colocar jamais uma tintura direto em uma ferida, porque a tintura é preparada com álcool e o álcool vai arder por demais essa ferida. Então, você pode sim pedir para manipular um creme que tenha tintura, mas normalmente uso nas dermoformulações, nós trabalhamos com extrato glicólico, então extrato glicólico na concentração de 2 a 5%, pessoal. É assim que vocês devem proceder para tratar a ferida de um pé diabético. Uma outra planta medicinal que eu trouxe para falar para vocês. A diferença entre 5 a 10% é que se você tiver uma ferida com uma situação mais crítica, mais crônica, você pode chegar até a 10%, tá? Mas entre 5 e 10, aí você pode colocar 5, você pode colocar 7,5%. Eu estou passando para vocês, né, a minha experiência enquanto formulação, Elizabeth. Você pode escolher aí. Eu quero dizer que nessa faixa funciona. Então, se eu tenho uma ferida mais crônica, eu vou entrar com 10%, tá? A tintura porque é álcool e o álcool não é legal em formulação, tá? Tem hospital que já tem as farmácias vivas, né? A farmácia viva é um projeto do professor Francisco de Abreu Matos, da Universidade Federal do Ceará, e alguns hospitais têm sim esse projeto da farmácia viva e tratam feridas com algumas plantas. Agora, com folha de couve eu não sabia. Obrigada pela informação. A folha de couve, ela tem 2 substâncias que também são encontradas no urucum. E é sobre o urucum que eu vou falar agora para vocês, né? Que tem zeaxantina e luteína também. Então, uma outra, o urucum, gente, o urucum que nós utilizamos na culinária, né, para dar cor
aos nossos pratos é o coloral, né? O coloral ele leva o urucum na sua composição. O urucum é um corante vermelho que inclusive entra em cosméticos para pele, tanto quanto filtro solar, porque ele faz também um bloqueio dos raios ultravioleta, né, UV, assim como ele também é utilizado para dar um bronzeado na pele, uma cor avermelhada, né? Antigamente, eu nem sei se ainda tem aquele bronzeador chamado urucum que vendia nas praias. Bixa orellana é o nome científico dessa planta. A parte que nós utilizamos são as sementes, que são ricas em vitamina A. Bixina é um componente encontrado na Bixa orellana, né? Beta-caroteno, luteína, zeaxantina, flavonoides. Dentre os flavonoides, a apigenina também é responsável pela formação de um novo tecido. Falei dela também na semana passada, quando eu falei de outras plantas medicinais para a saúde da pele. O que o urucum faz em um processo de melhorar a cicatrização de feridas de pés diabéticos? Ele vai estimular a formação do colágeno. Com isso, eu vou ter a reparação do tecido, eu vou ter a formação de um tecido novo. Quem estudou muito o urucum foram os pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Inclusive, eles têm uma startup, uma empresa que se chama Profitus, e eles colocaram no mercado alguns produtos, entre eles um que se chama Mellitus Derme, que são produtos feitos com extrato de urucum. Então, tem o creme, né? Eles têm o creme, mas vocês também podem pedir para manipular em farmácia magistral. O creme também fica aí numa faixa de 2 a 5% de extrato glicólico. Se eu tenho uma ferida crônica de um pé diabético, eu já vou entrar aí com a concentração de 5%. Quando eu tenho uma ferida, aí não necessariamente, não precisa ser uma ferida de pé diabético, é uma ferida por um pérfuro cortante, uma ferida que inclusive pode até estar contaminada, eu posso entrar também com o barbatimão, que eu falei anteriormente, a 5%, e aqui com o urucum a 2%. Então, a concentração de extrato que eu vou utilizar vai depender da gravidade da ferida, tá? O urucum, na verdade, gente, as plantas medicinais, elas sempre têm mais de uma utilização. Então, a gente pode utilizar aqui ela está dizendo a semente de urucum no leite é bom para anemia, porque as plantas medicinais, na verdade, elas têm inúmeras substâncias químicas na sua composição. Então, elas sempre têm mais que uma atividade terapêutica. Eu falei para vocês da luteína e da zeaxantina, que estão presentes também no urucum, que também são encontradas, principalmente a zeaxantina, nas folhas verdes escuras das verduras que nós comemos. E esse par, luteína e zeaxantina, melhora a saúde dos olhos. Então, é muito importante a gente usar luteína e zeaxantina para prevenção da DMRI, que é a degeneração macular da retina do idoso, né, provocada pela idade. E aí existem fórmulas. Em drogaria tem um medicamento, se não me engano, também não estou fazendo propaganda não, mas enquanto farmacêutica, né, eu conheço alguns produtos que se chama Neovit, e o Neovit tem na composição dele, oi Valdiceia, tem na composição dele luteína e zeaxantina também. Então fica aí para vocês mais uma dica do que vocês podem estar utilizando
para cuidar dos seus pacientes com pés diabéticos. Uma outra planta medicinal que eu trouxe hoje para conversar com vocês é gengibre. Na Amazônia tem um gengibre que é conhecido, não só na Amazônia, mas na Amazônia, em Manaus. Oi, Carmelo, tudo bem? Meu aluno de Brasília me deu uma rapadura. Que espetáculo de rapadura, hein, Carmelo? Aquilo, na verdade, é um doce maravilhoso. Poxa, fez o maior sucesso aqui no Rio de Janeiro. Tô falando de diabetes, tô falando, olha só, gente, de açúcar, hein? Diabético não pode. Diabético tem que ter um controle na qualidade de vida. Lá na Amazônia tem um gengibre amargo que se chama Zingiber zerumbete. Tem um estudo que foi uma dissertação de mestrado de um estudante do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é o INPA. Ele desenvolveu um gel para tratar de feridas de pés diabéticos. Então, o que o extrato de gengibre faz? Ele vai dilatar os vasos sanguíneos, com isso ele vai facilitar a passagem do sangue, acelerando os processos de cicatrização. E ele mostra no trabalho dele que com 60 dias de utilização desse gel foi possível também tratar as feridas. Vocês podem procurar na internet, vocês colocam lá gengibre da Amazônia para pés diabéticos, que vocês vão achar algumas entrevistas desse pesquisador falando sobre esse estudo dele. Então, ele mostra as feridas entre os dedos dos pés já com uma profundidade e a utilização desse gel com 60 dias, melhorando muito os quadros da cicatrização dessa ferida. Então, é mais uma opção. Por isso eu perguntei a vocês de onde vocês são, né? E aqui tem gente de Manaus, a Graça já falou aqui, saudações manauaras. Procurem aí em Manaus, procurem conhecer esse gengibre, procurem essa pesquisa aí do INPA, que é mais uma opção que vocês têm no local onde vocês moram para ajudar no tratamento das feridas aí dos pacientes diabéticos. E uma outra planta que eu trouxe hoje, que eu queria conversar com vocês, é essa planta aqui, ó. Não sei se vocês conhecem a sabedoria, ela tem uma folha roxa, ó, arroxeada. A sabedoria popular chama essa planta de terramicina, né? Outros chamam de novalgina, mas eu conheço mais como terramicina. Inclusive eu plantei muitas lá na minha casa, na roça. Tocantins, você deve encontrar essa variedade aí em Tocantins também. Terramicina, eu quero contar para vocês, essa planta se chama Alternatera brasiliensis. É uma planta também muito estudada para tratamento de feridas, inclusive de pés diabéticos. Eu tenho uma tese de doutorado falando dessa planta medicinal para tratamento de feridas. Já morei em Natal, Valquíria. Morei em Natal de 2008 a 2012. Tem uma tese de doutorado falando da utilização da Alternatera brasiliensis para cicatrização de feridas. E também, quando eu estava dando aula aí na Bahia, uma aluna, ela fez um relato de uma paciente que furou, aí eu já não estou mais falando de pé diabético, tá? Só assim, para aproveitar aqui a saúde da pele. Essa aluna furou o pé com um pérfuro cortante, provavelmente um prego. Teve tétano, né? A gente fala que deu gangrena, e ela estava com um laudo para amputar o pé. Acho que essa paciente dela tinha, se não me engano, 32 anos de idade. E essa enfermeira, uma moça jovem, eu me lembro muito dela, assim, quietinha, tímida, sentadinha lá. Foi a primeira aula dela da pós. Nessa turma, eles misturaram os alunos
E aí, depois que a aluna apresentou o trabalho dela com barbatimão, no final da aula ela disse assim: professora, eu posso contar um relato de uma paciente que eu tratei? Aí ela disse que essa moça furou e estava com laudo para amputar o pé. E ela disse para a família: eu posso fazer um teste? A gente pode usar uma planta? E ela explicou da planta. Mas aí a família autorizou. Mesmo a moça tendo 32 anos de idade, ela pediu que os pais autorizassem. Ela falou que foi em cartório, fez lá um termo, os pais assinaram, ela assinou, e ela lavou todos os dias por um período de tempo. Ela banhava os pés dessa paciente num chá feito com essa planta. E a moça não amputou o pé. Aí vem, gente, algumas questões, né? Eu tenho colegas profissionais de farmácia, profissionais da área da saúde, que dizem assim: não usa chá, pelo amor de Deus, é um absurdo passar chá no pé. Depende. Depende de quem é o seu paciente, onde ele mora, qual a situação socioeconômica desse paciente. Tem dinheiro para comprar creme? Tem dinheiro para comprar pomada? Tem dinheiro para ir uma vez por semana à unidade básica de saúde? A unidade básica de saúde está preparada para ir uma vez por semana na casa desse paciente? O agente de saúde, que nós sabemos que quem visita mesmo o paciente é o agente de saúde, o agente de saúde está preparado para cuidar, porque o agente de saúde ele não é para fazer curativo. Nós sabemos disso. Então, quando eu digo assim, que absurdo o paciente usar chá no pé, não é absurdo não. O que eu preciso é saber ensinar como é que prepara o chá. O que eu preciso é mostrar qual é a planta correta, qual é a parte da planta que eu vou utilizar, que água que eu vou usar para preparar o chá, que temperatura que ele vai estar, que esse chá só vale por um dia, que eu posso colocar esse chá com um spray borrifador e borrifar essa ferida e ajudar esse paciente. O que eu não posso é elitizar o tratamento. É claro que enquanto farmacêutica eu vou defender, enquanto profissional da saúde, eu vou defender o uso da forma farmacêutica correta. Agora, eu preciso, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu tô dando a minha opinião para vocês. Eu preciso ter a consciência de que muitos pacientes não têm condições de ter R$10 para ir na unidade básica de saúde. Porque não é só ir na unidade básica de saúde, não. Ele vai ter que tomar uma água no caminho, ele vai lanchar. Por isso que o SUS tem as cartilhas, os mementos fitoterápicos, os formulários, as RDCs que mostram como é que se prepara corretamente um chá, para que as pessoas possam fazer nas suas casas, para que o profissional de saúde se capacite e se oriente para prescrever também um chá, porque muitas vezes vai salvar a vida desse paciente, tá, gente? Isso é importante. Então não vamos elitizar, não é banalizar. Qualquer ferida você pode usar chá, qualquer pessoa pode prescrever chá. Tanto é que eu gostaria muito que vocês olhassem no YouTube um vídeo que foi feito e divulgado na imprensa, na grande imprensa, sobre o uso dos chás
até anotei aqui para não esquecer, ó, de falar para vocês, da folha de goiaba com pitanga, tratando dos pés diabéticos, em uma unidade de saúde em Valinhos, no interior de São Paulo. Inclusive, se vocês quiserem o link para assistir a esse vídeo, pode me pedir, pode pedir no direct que eu mando o link para vocês assistirem esse vídeo e o depoimento dos profissionais da saúde e dos pacientes. E que vocês nesse vídeo observem qual é a opinião do médico. E depois, se vocês quiserem, vocês podem comentar comigo o que vocês acham desse vídeo e do posicionamento desse médico. Então, assim, às vezes eu fico, né, aqui, vocês podem achar que eu tô com raiva, eu não tô não, mas assim, é necessário mostrar para todos os tipos de profissionais de saúde, inclusive para quem não é profissional de saúde, mas que tem paciente diabético em casa, que você pode ajudar o seu paciente. Tereza, você pode ajudar o seu pai. Olha aqui, orientamos várias vezes o uso de chá de folha de pitanga. De onde você é, Beatriz? O nutricionista Edivaldo, já assisti esse vídeo, é sensacional. Eu passo esse vídeo nas minhas aulas para os meus alunos, porque não é necessário ser profissional da saúde, gente, para mostrar o autocuidado. Sou dentista, oi Terezinha, e uso chá da folha de goiaba há 33 anos, super inflamatório. Beatriz, de Porto Alegre, obrigada Beatriz pela sua contribuição. Então, eu sei que tem colegas aqui na live que são farmacêuticos também e que pensam muito igual a mim, né? Porque nós precisamos democratizar o uso correto das plantas medicinais. O tratamento com fitoterapia é caro, dependendo do que eu vou usar. Tem profissionais de saúde que cobram R$600 uma consulta. Bem, cada um sabe o valor do seu trabalho, mas são poucas as pessoas que podem pagar R$600 por uma consulta, gente. Então, por que o chá de folha de goiaba com pitanga é bom para o pé diabético? Já mastigaram uma folha de goiaba? Ela é rica em taninos. Os taninos são adstringentes, eles travam, eles precipitam proteína. São ricos, tanto a pitanga quanto a goiaba são ricas em flavonoides. Os flavonoides são anti-inflamatórios. Pô, melhora muito, gente, tá? Então é muito importante vocês saberem cuidar dos seus pacientes, dos seus familiares e das pessoas que estão próximas a vocês. Então, a fitoterapia, o uso das plantas medicinais é sensacional. Eu só preciso, assim, óbvio, gente, tem efeitos adversos, tem interações medicamentosas. Eu não conheço ninguém que morreu usando plantas medicinais. Tem relatos na literatura de intoxicação hepática, mas, assim, se eu for comparar a quantidade de pessoas que morreram, né, fazendo a utilização ou não de outros medicamentos, mas morreram por serem diabéticos, e que muitas vezes nós poderíamos ter pelo menos amenizado a dor dessas pessoas, tá? Então, deem uma olhada lá no vídeo, vai estar mostrando lá para vocês quantas folhas que eu utilizo, mas façam uso das plantas medicinais para a saúde da pele, tanto para cicatrização de feridas, furúnculo, acne, para tudo em relação à saúde da pele, gente, a fitoterapia ajuda muito. Era esse o recado que eu queria hoje ter conversado. Oi, Monique, tá na área? A Monique também é minha aluna, foi minha aluna na pós. Era isso que eu queria conversar hoje um pouco com vocês. Então, basicamente, eu falei hoje para vocês sobre 3 plantas medicinais para vocês prescreverem, né? Isso mesmo, Edivaldo. Faça isso, continue fazendo. Então, nós falamos hoje sobre o barbatimão, né?
o Strychnodendron adstringens, que vocês podem pedir para manipular um creme ou um gel. Falamos do urucum, tá? Você me ouviria a noite inteira? Obrigada. Sobre o urucum. Falamos sobre o gengibre amargo. Inclusive, teve uma pessoa aqui de Manaus que falou desse trabalho aí do INPA também. Falei um pouquinho para vocês aí sobre o vídeo, né, da folha de goiaba com pitanga. Tem outras coisas, né? Essa live tem outras coisas para a saúde da pele, gente. Então, é muita informação, né? Eu falo, basicamente, eu acho que eu devo falar aí de umas 18, 20 plantas para cuidar da saúde da pele. Eu gostaria de convidar vocês, quarta-feira, 20 e 21, acho que esse número é místico, para a próxima live. Na quarta-feira, a live vai ser sobre fitoterapia na saúde músculo-esquelética, ou seja, para dores articulares, dores musculares. Vou conversar com vocês sobre artrite, quais as plantas medicinais nós podemos usar, tanto internamente, enquanto medicamento fitoterápico, como externamente, para melhorar os quadros de dor dos nossos pacientes e às vezes nossa também. Então não venham, tragam os seus caderninhos para vocês anotarem, porque eu democratizo o conhecimento, né? Sempre que posso, eu falo até demais, né? Às vezes fica até cansativo, mas conhecimento que eu não passo para frente, para mim não serve para nada, né? Então, assim, tudo que eu posso, às vezes eu falo coisas que talvez falar, será que eu estou falando aqui de flavonoide, de luteína, de zeaxantina, será que as pessoas estão entendendo? Entendem sim. Eu sei que vocês entendem, que vocês têm capacidade. Algumas pessoas falam assim, poxa, Jeane, mas você dá as fórmulas todas para as pessoas? Dou, claro, vocês precisam saber, é importante que vocês saibam. E é importante para mim mostrar a vocês que as plantas medicinais elas podem ser utilizadas de diversas formas. É muito importante a alimentação, é muito importante a hidratação. Uma pessoa me pediu para falar, eu já ia me esquecendo, me mandou um direct pedindo para eu falar das úlceras neuropáticas. Aí a gente tem a hanseníase. Na hanseníase é um tipo de úlcera neuropática. Os pacientes, quando têm hanseníase, não perdem a sensibilidade naquele local. É muito importante, gente, a hidratação dessa pele. E aí, sugestão, se vocês puderem hidratar com óleo de vitis vinífera. Olha que chique, óleo de semente de uva, é vitis vinífera. Né? E aí o pé neuropático, né? Que é uma característica que a gente percebe primeiro pelos calos, né? Os calos anormais, né? São pontos de pressão anormais, são dedos deformados, rachaduras, né? Pele ressecada. Mais uma vez aí eu vou utilizar o vitis vinífera. E tem outros óleos, né? Dependendo aí da região de vocês. Tem outros óleos hidratantes que vocês possam usar. A Valde foi minha aluna na pós da Estácio em São Paulo. Obrigada, foi uma das melhores. Muito obrigada, eu me lembro dessa aula. E aí também eu quero convidar vocês. Eu deixei lá na bio. Então, além de convidar vocês para a live da semana que vem, que eu vou falar sobre as dores, tá, gente? Dores musculares e dores articulares. Tem uma fórmula de uma receita de uma geleia energética na bio do Instagram. É uma mistura de plantas medicinais para melhorar a fadiga, para dar uma melhorada aí na fadiga física e na mental e na libido. Ela leva maca, guaraná, ginseng, maca peruana, né? Ginseng, Epiphylla paniculata, guaraná, que é Palmínia cupana aí da Amazônia, e levava tríbulos. Só que o tríbulos não é mais usado
como droga vegetal, né? O pó só como medicamento fitoterápico. Então nós tiramos o tríbulos, eu tirei o tríbulos dessa fórmula e entrei com fenogrego. O fenogrego é uma das plantas medicinais que nós utilizamos na saúde sexual, tanto do homem quanto da mulher. E o fenogrego é um tempero, né? Não sei se vocês conhecem. Em casa de produtos naturais, vocês encontram a semente. Algumas têm o pó, mas o mais fácil de encontrar a semente, vocês podem moer, triturar um pouco essa semente e acrescentar nessa fórmula. E fazer o uso preferencialmente pelas manhãs. Tá? Eu gosto de misturar, eu fiz a minha geleia com melaço de cana. Então tá lá disponível no Instagram. Inclusive, quem já pegou, como a Monique, por exemplo, que já tem essa fórmula, Monique, eu precisei tirar o tríbulos e colocar o fenogrego. Vão lá na bio do meu Instagram, pegam, façam uso, comentem. Se vocês tiveram alguma dúvida, podem me procurar. Era isso por hoje. Saudações fitoterápicas, muito obrigada por terem vindo, por terem participado. Erisipela, você pode usar calêndula com aloe vera, vai ajudar bastante. Gratidão a todas e a todos que vieram. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira espero vocês às 20h21. Bom descanso. Obrigada, gratidão.